Eu sou uma das ministras dessa casa. Quero saudar de forma especial a Aline em Sorocaba, se estiver nos acompanhando. Um forte abraço. Ao Fabiano, que está se restabelecendo, que você possa ter um processo de recuperação abençoado, esteja logo conosco. E cada um que aqui está. E essa canção fala assim: me fazes feliz. E de repente você está diante de circunstâncias e fala: mas como eu posso ser feliz? Diante disso que eu vivo, diante dessas situações e dessas circunstâncias, eu tenho ouvido, eu tenho sido ministrado, mas a minha vida, mas aquilo que eu vivo, é tão desafiador entrar nesse lugar em que eu me sinto feliz. Quantos já estiveram com esse pensamento? Quantos já passaram por essa situação? E aí, esse culto tem o nome de Criados para Vencer. Diga para mim, diga comigo, eu fui criado para vencer. Mas como é que eu posso vencer e ter alegria dentro de situações que eu vivo? E nós estamos no último dia do mês de janeiro. Como o pastor disse, o Senhor nós saímos desse mês com os cestos cheios de sementes. Sementes, carregados de sementes, abundantes sementes, sim ou não? Mas hoje tem mais. E a palavra dessa semana de primícia é a fé, trazendo a existência. E a fé, qual é o papel da fé dentro dessa palavra que o Senhor nos liberou de trazer a existência? Sabe quem vai levar a esse lugar de felicidade em meio à tribulação? De paz em meio à tribulação? Sabe quem vai levar você a esse lugar de paz, de felicidade, de alegria, no meio de qualquer circunstância que você esteja vivendo? A fé. A fé, o Senhor me disse, é o veículo que traz a existência, o vencedor que há em nós. A fé é o veículo que traz a existência, o vencedor que cada um de nós carrega, o Cristo ressuscitado. Quem vai trazer isso à existência é a nossa fé. E a palavra define fé. Vários versículos falam sobre a fé. Eu gosto daquele em Hebreus 11:1, que ele fala da natureza da fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Nós podemos concluir que a fé é uma coisa doida, porque é uma certeza do que você espera. E uma convicção, veja, convicção é convicção. Convicção é uma certeza absoluta. Não tem dúvida, é uma convicção daquilo que eu não vejo. É uma certeza das coisas que eu espero e uma convicção dos fatos que eu não vejo. Isso é fé. E é por isso que a fé é o veículo que vai trazer à existência aquilo que nós portamos. Meus irmãos, tudo que nós somos, a nossa identidade em Cristo, cumpriu aquilo que Isaías descreveu. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não sarados no corpo físico, mas sarados plenamente no nosso espírito, na nossa alma. Nós fomos conectados ao Senhor, nós nos tornamos um com Ele. Olha para quem está do seu lado só, eu sei que você não gosta, mas você vai me ajudar, você já conhece como eu prego. E fala assim: você é pleno. Você é pleno em Cristo. A plenitude do Senhor, ela não vai descer sobre você. Você não caminha em direção à plenitude. A plenitude veio habitar em você, na pessoa do Cristo ressuscitado. Mas entre isso, ser algo que você viva, você precisa trazer a existência. E o veículo que vai acessar esse lugar da plenitude e trazer a existência isso na sua vida, se chama fé. E é por isso que é a certeza daquilo que eu não vejo, e a convicção daquilo que eu espero, e a convicção do que eu não vejo. Porque quando eu chego em Cristo, eu chego com o meu pacote adâmico, com as minhas frustrações, com as experiências, com as emoções governando a minha vida. E eu chego assim. Mas eu não sou mais aquilo que Adão me disse a vida inteira que eu era.
A minha identidade, como nós vimos no último culto, ela tem um Gênesis e é em Cristo. Então eu olho para a minha vida e não vejo de repente uma pessoa que seja governada pelo Espírito. Eu vejo, olho e vejo naturalmente uma pessoa que ainda é governada pelas emoções. Mexeu comigo, o pau comeu. Movimentava assim, por exemplo. E aí você chega em Cristo. Você carrega a vida dele. E talvez você ainda não veja esse comportamento. E aí é o desafio da fé. Não é trazer à existência aquilo que teus olhos veem ou que a tua mente diz que você é, mas é trazer à existência aquilo que o Senhor diz que você é. Embora seus olhos não vejam, você confessa aquilo que você é. E você caminha por aquilo que a palavra que o Senhor diz que você é. Isso é um processo. E o veículo que faz, que cumpre esse processo, é a fé. A fé vence as circunstâncias. A fé vence o eu. A fé vence a alma. A fé nos dá acesso à revelação do Cristo ressuscitado. A fé. A fé traz à existência a vontade do céu na terra. Nós adoramos com uma canção que dizia assim: céus e terra se encontram. Aonde que o céu, como é que é? Me ajuda. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Aonde que os céus e a terra se encontram? Aqui, às 7h30, a partir toda terça, quinta e domingo, os céus e terra se encontram aqui, às 7h30. Eu quero te convidar a participar desse encontro, sim ou não? Aonde o céu e terra se encontram, Gi? Dentro de você, dentro de mim. Céus e terra se encontram dentro de nós. Aqui eu trago céu na terra. Eu sou esse canal da manifestação do céu, da vontade do Pai sobre a terra. E é por isso que Cristo veio habitar em mim, para que a vontade do Pai, que já está totalmente e plenamente estabelecida no céu, se cumpra na minha vida e através da minha vida. A fé traz à existência a vontade do céu para a terra, porque eu não vivo mais por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu sou. Eu vivo momentos na minha vida em que eu olho circunstâncias e elas me dizem muitas coisas. E a minha alma quer conduzir a minha vida por aquilo que meus olhos veem. Mas eu não sou o que a circunstância que os meus olhos naturais veem. Eu sou aquilo que o meu Pai já estabeleceu sobre a minha vida. E eu trago à existência aquilo que Ele diz que eu sou. Aquilo que Ele é em mim. E eu vivo por isso. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos exemplificar. Davi, pela fé, o rei Davi. Quem era o rei Davi? Um pastor de ovelhas. Um filho fora do casamento. Um filho bastardo. O filho que ficava onde? Pastoreando as ovelhinhas. Pela fé, Davi trouxe à existência o rei que havia naquele pastor de ovelhas. Pela fé, Davi trouxe à existência o rei, aquele menino que foi ungido rei. E que voltou a pastorear as ovelhas pela fé, o rei que havia nele foi trazido à existência. Através de um processo de vida. Pela fé, Moisés, aquele que tira o povo do Egito. Aquele que ouve a voz do Senhor e instrui o povo. Aquele que recebe as tábuas da lei. Pela fé, Moisés trouxe à existência o líder naquele hebreu adotado. Quem Moisés era? Moisés era um hebreu, que a mãe escondeu por 3 meses, porque havia uma sentença de morte sobre os bebês. E aí ele vai naquele cesto, tantos já viram, tem até o desenho, não tem? Da Disney? Quantos já assistiram? Assistiram, eu sei que sim, assistimos. E aí ele chega lá, no palácio, no Egito, e ele é adotado pela filha do faraó. Olha o hebreu adotado. Ele trouxe à existência pela fé o líder que havia dentro dele, superando todas as circunstâncias, caminhando em fé. E ele traz à existência o líder que retira o povo do Egito e conduz até a terra prometida. Pela fé, José trouxe à existência o governador que havia no encarcerado. O lançado no poço, o vendido como escravo. Esses eram os rótulos. Essas eram as estações pelas quais José passou.
e por fim o encarcerado. Mas dentro daquele homem, o Senhor olhava e via um governador. Mas pela fé, José trouxe isso à existência. Por um processo de fé, José foi passando as estações, e aquilo que o Senhor via sobre a vida de José foi sendo gerado e foi trazido à existência pela sua fé. O Senhor deu um sonho lá no começo, e até ele chegar ao cumprimento disso, houve todo um processo. E quem foi o veículo que trouxe isso à existência foi a fé de José. Amém? Vocês estão entendendo? E aí o Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa ministração, por mais eloquente e cheia de teologia, não é o caso da minha, nem de eloquência, não agrada a Deus. O nosso jejum e horas de jejuns não agradam a Deus. Não estou falando contra essas coisas. A nossa adoração, o jeito que nós tocamos, cantamos, não agrada a Deus. O que agrada a Deus? A fé. Por isso que sem ela é impossível agradar a Deus. E é por isso que ela é esse veículo que vai trazer à existência aquilo que o Senhor já depositou sobre a sua vida. 1 Pedro 1,5 diz assim. Abra comigo lá em 1 Pedro. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. 1 Pedro 1,5. Pedro 1,5, a palavra de Deus vai dizer assim: que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Eu gosto da minha versão que diz assim, só eu enxergar aqui. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Sois guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a nossa fé. O que nos guarda, o que nos protege, o que nos mantém persistentes nos processos que cada um de nós passamos. O que faz com que nós passemos pela vida e nós estejamos diante das situações guardados, persistindo, guardando a fé, guardando os valores, guardando os nossos princípios. A palavra nos diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, mas é mediante a minha e a sua fé. Jovem, o que vai te fazer atravessar a sua adolescência? Você que é adolescente, jovem, o que vai fazer você atravessar essa fase tão decisiva da vida? Preservado. O que vai fazer você chegar na idade adulta preservado, ileso, puro, de mãos e coração limpos? O que vai fazer? O poder de Deus, mas de acordo com a tua fé. E é por isso que em nossa casa nós não queremos trazer regras, condicionamentos para aprisionar a sua vida, para limitar, para colocar uma religião sobre a sua vida que diz isso ou aquilo. Não, o objetivo é que a sua fé seja ativada, porque o poder de Deus vai depender dela para que a sua vida seja guardada. É a sua fé, não é a minha fé. Não é a fé do apóstolo L, é a sua e a minha fé, produzindo aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. Eu não vou ser guardada pela fé do meu esposo. Eu vou ser guardada pelo poder de Deus mediante a minha fé. E é por isso que eu sou uma com Ele na carne. Uma só carne. Mas o Espírito que nós habita é um só. E a minha identidade de filha é única. Porque a minha fé é única. A minha fé não depende do meu esposo, das minhas filhas, dos meus pais. A minha fé é o Senhor quem me dá. E é o exercício dessa fé que vai proporcionar que eu seja guardada no poder de Deus. Você que espera a corte, você que espera, você que é solteiro, solteira, o que vai te guardar nesse processo? O que vai te manter preservado? O que vai manter os seus valores, os valores que o Senhor tem, um caráter forjado em Cristo? É a tua fé. É aí que o poder de Deus vai trabalhar, mediante a sua fé. E isso vai abrindo um leque para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos vemos em situações, e eu quando falo nós, falo de nós mesmos. Nós vamos olhando as situações, os lugares e as coisas que vão sendo produzidas e os resultados. E nós vamos questionando, Deus,
Deus, o Senhor não está vendo? Deus, olha isso, olha aquilo, olha essa situação, olha aquela outra. Mas a palavra de Deus diz que nós somos guardados pelo poder, mediante a fé. Então a pergunta que nós temos que fazer nessa noite: e a minha fé? Como está a minha fé? Como está aquilo que eu olho, embora não veja, eu creio e eu tenho convicção de que aquilo é a realidade? Como está isso dentro de mim? Isso não é um lugar que nós alcançamos por violência, por força, pela força do braço, por horas de joelho dobrado. Isso é um lugar que nós só alcançamos quando a vida de Cristo toma completamente as nossas vidas. Quando Ele vai sendo tudo em nós. E Ele vai ativando a nossa fé. Porque a fé é um dom. E quem dá o dom é o Senhor. A fé nos guarda no poder de Deus. Talvez nós vivamos os nossos dias em tantas situações e não temos discernimento do que nós carregamos. E nós podemos esperar que as circunstâncias nos guardem, que a nossa situação financeira nos guardem, que os recursos que nós precisamos para viver nos guardem, nos deem uma segurança. Talvez nós vivamos as situações de que nós precisamos olhar para cenários e ter a convicção de que eles nos guardam. Não, porque quando eu estiver casado ou casada, eu estarei guardada. Porque daí eu estarei plena, porque daí eu estarei protegido e protegida. Não, porque quando eu tiver essa situação, quando eu tiver uma situação financeira assim, quando o recurso estiver assim, eu estarei guardada, porque daí eu terei uma segurança. Você percebe? E nós vamos depositando a nossa fé naquilo que é impossível de nos guardar. O casamento não nos guarda. A maternidade não nos guarda. O ministério não nos guarda. A situação financeira tranquila e favorável não nos guarda. Quem nos guarda é o poder de Deus, mediante a nossa fé. Algumas pessoas no corpo são desafiadoras. Nessa casa tem homens e mulheres desafiadores. Começa pela vida do apóstolo. E você conhece as circunstâncias, e você olha o cenário, mas eles estão nesse lugar, guardados pelo Senhor, inabaláveis. Quem já viu isso aqui? E você fica assim, Deus. E aí eles vão passando pelas situações, porque estão nesse lugar, guardados pelo poder de Deus. É lá que nós somos felizes, é lá que nós somos inabaláveis, é lá que as circunstâncias não nos tocam. É nesse lugar. E sabe onde é esse lugar? É dentro de você e de mim. É dentro de nós. E é por isso que Ele é a nossa força. E é por isso que Ele diz: ei, diga ao fraco. Quantos se sentem fracos dessa noite? Quantos já se sentiram fracos? Deixa eu dizer para você, eu venho ministrar me sentindo muito fraca. E Ele diz para mim: diga ao fraco, eu sou forte. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Não é na sua força. Não é no seu poder. Não é na sua santidade, é na santidade que Ele depositou sobre a sua vida. O justo viverá pela... Quantos justos há nesse lugar? Irmão, você foi justificado por Cristo, viu? Fica tranquilo que Adão, seu, não tem nada para te justificar. Mas em Cristo, você se tornou justo. Sabe o que é o justo que vive pela fé? O justo que vive pela fé, eu vou usar uma situação que está tão gritante, está evidente. Uma tragédia no nosso país. O que se deu com aquela barragem em Brumadinho. Quando nós que somos justos, entramos nesse lugar em que a nossa vida é guiada, é posicionada pela fé, nós damos uma outra dimensão para a nossa vida. Se naquele local, se naquela diretoria, se entre aqueles engenheiros que fizeram aquela avaliação, houvessem homens e mulheres justos que vivem pela fé, nenhuma propina seria suficiente. Nenhuma propina compraria o valor. Nenhuma propina traria uma troca em favor de um laudo. Está entendendo? Porque o justo, ele não depende da propina, ele não depende do favor do outro, ele não depende do benefício, do engano, da mentira. O justo só vive pela fé e ele não negocia. O diretor de escola, que é um justo que vive pela fé, ele sabe a que ele foi chamado a produzir na escola. Ele sabe o papel de direção. E através da vida dele, ele produz a justiça que só Deus pode aplicar à vida dos homens. Não negocia.
e ele consegue paralisar a ação do inferno sobre aquele local. Assim são com todas as profissões. Eu comecei a entender isso quando eu estava na sala de aula e aceitei a Jesus. E ele começou a me dar uma outra ótica da educação e da sala de aula. E através daqueles poucos meses que eu ainda estava, eu pude produzir justiça, mas não a minha, a do Senhor, sobre a vida de alunos. Quando você entende o teu chamado de viver pela fé, a sua vida ganha outra dimensão. O seu negócio, a sua empresa, você é chamado para produzir justiça onde você está. Se homens e mulheres tivessem sido instrumentos de justiça, essas pessoas não estariam mortas, porque isso nunca foi o desejo ou permissão do Senhor. Essa conversa, não, Deus permitiu que nós governássemos a terra. Essa foi a permissão dele. E a pergunta é, o que você está fazendo com o governo que ele te deu? Primeira esfera de governo, a sua casa. Ai, irmão, Deus permitiu a tribulação do Satanás. Não, Deus permitiu que você governasse. E é por isso que ele habita em você. E governar através da igreja. Primeira esfera de governo, você, o seu eu, sua vida. Primeira esfera. Como está essa esfera de governo? Como está a esfera de governo na sua casa? Sacerdote, esposa, mãe, como está essa esfera de governo? É o justo que vive pela fé? Ou é o Adão que vive para se justificar? De novo. É o justo que vive pela fé? Ou é o Adão que vive se justificando? O justo, ele vive pela fé. O Adão vive se justificando. Adão se justificou. Não, o Senhor não sabe. Foi essa mulher que o Senhor me deu. E a mulher justificou que foi a serpente. Adão vive se justificando, mas o justo, ele vive pela fé. E ele não negocia. Vocês entendem? Então, como nós não temos instrumentos de justiça, infelizmente, homens e mulheres não se posicionaram. A corrupção, a ganância, ela vem e ela dá só em uma coisa: morte, sempre. E nesse caso, literal. Quando nós praticamos justiça e fé através das nossas vidas, nós cumprimos aquilo que a palavra diz. Nós somos aqueles que a criação aguarda com ardente expectativa. A manifestação dos filhos, aqueles que são justos e vivem pela fé. O que nos guarda é o poder de Deus mediante a nossa fé. Davi, Moisés e José foram guardados pela sua fé. Agora eu quero falar um pouco, porque Davi, José e Moisés tiveram uma trajetória de tantos altos e baixos, de tantas situações, não é mesmo? Como cada um de nós. Cada um de nós tem uma trajetória. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem um chamado. E aí a fé tem que tomar uma outra proporção. Além da fé que justifica, além da fé que nos guarda no poder de Deus mediante essa fé, nós temos que trazer a fé que persevera. Diga comigo, fé que persevera. Fé que resiste. Sabe, o apóstolo sempre ministra as nossas vidas que o desafio não é chegar em Cristo, mas permanecer em Cristo. Permanecer, resistir. Resistir às circunstâncias, resistir à nossa alma, resistir à natureza adâmica, resistir àquilo que grita dentro de nós para que nós nos movamos. Como é difícil quando o Senhor fala para nós tomarmos uma atitude, qual? Fica quieto e parado. Amém? O Adão grita ali. Não é difícil essa? Senhor, mas eu quero ajudar, eu quero colaborar, porque eu sou... Não. A fé é entrar nesse local de total dependência do Senhor. Essa fé que persevera, essa fé que resiste, essa fé que persiste. E aí sabe o que é interessante? Vamos lá em 1 Pedro 6 e 7, por favor. E eu vou ler aqui na minha versão. E aí, a palavra continua dizendo assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Cristo Jesus. Sabe o que a palavra de Deus está falando? Que nós devemos exultar, nos alegrar,
no presente, por um breve tempo, se necessário, e ele é necessário, para que nós sejamos contristados por várias provações. Você já leu esse versículo? Você sabe o que é contristado? É entristecido. A palavra de Deus está dizendo que eu e você devemos exaltar, glorificar, nos alegrar, quando por um tempo, ainda que breve, for necessário que nós sejamos entristecidos. Eu tenho que exultar por um momento em que é necessário eu ser entristecida. Pegou isso aí? É isso mesmo. E a palavra nos diz assim, que só quando nós somos entristecidos é que nós entendemos o valor da nossa fé. Pastor, então peraí, então quer dizer que eu tenho que, Jesus já não levou sobre si tudo? Eu tenho que viver triste, é isso? Eu tenho que gostar das dificuldades? Eu tenho que gostar do tempo difícil? É isso que a palavra está falando? Não, meu irmão. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que dentro de nós opera duas naturezas, como nós já vimos. Uma é a vitoriosa, uma é a vencedora, uma é a de Cristo. Mas uma natureza, ela é contaminada, ela só tem o pecado, ela não vai ser melhorada, ela não vai ser tratada, ela não vai se converter. No máximo, se ela se converter, ela se torna evangélica, com todo respeito, que é Adão. E para que a vossa fé seja aprovada, tudo que Adão porta e construiu na sua mente, na minha mente, todas as fortalezas, todas as convicções, toda a vida pautada na alma, ela precisa ser entristecida a ponto de morte. É isso que o Senhor está falando. Ainda que por um tempo. Então, às vezes, nós estamos passando situações em que nós achamos é a tribulação do Satanás, como eu disse. Não, não é, fique em paz. A não ser que seja fruto das suas escolhas de pecado. Se for, esse é o momento de você se converter verdadeiramente ao Senhor. Mas se você é filho, se você entregou a sua vida ao Senhor, se você verdadeiramente tem vivido aquilo que Ele diz, e se você se depara com as situações naturais e diz, uau, deixa eu dizer para você, são oportunidades para que Adão morra, porque só morre Adão e ressuscita Cristo em você, e a estatura dele vai crescendo em você. Só vai acontecer isso quando o Adão que habita em nós for entristecido e triste até a morte. Difícil isso, né? Mas não tem outro processo. Quando nós temos a oportunidade de aconselhar as vidas, não tem outra coisa para oferecer. Eu não tenho outra coisa para dizer. Não tem alívio, é morte. Então morre mais rápido. Porque a fé que existe em nós nos guarda no poder do Senhor. Pastora, mas e se eu me expor? Mas e se eu passar por essa situação? Deixa eu dizer para você, você está guardado mediante a sua fé. Você pode passar por essa situação preservado, intacto. Você pode passar íntegro. Não precisa negociar, não precisa se vender, não precisa se render a Adão, não precisa se render àquilo que a sua natureza adâmica diz sobre você, porque você não é mais isso. Tem um lugar mediante a fé em que você é guardado. Só que o Senhor vai nos permitir chegar a lugares onde a nossa fé é provada, o valor dela, não para Ele, porque Ele já sabe, mas para nós mesmos. Porque é muito fácil eu como ministra impartir e falar de fé, mas eu tenho que falar de uma fé que eu vivo. Eu tenho de falar de uma fé que é real para mim mesma. Eu tenho que falar com uma fé que não prego com o microfone, mas eu prego com a minha vida. Nessa casa, homens e mulheres pregam com as suas vidas, não com tratados teológicos. E nessa noite eu prego com a minha vida. Um lugar de resistência, um lugar de persistência, um lugar em que as circunstâncias não vão dizer o que eu sou, um lugar em que as circunstâncias não podem determinar o meu valor, não podem determinar quem eu sou, porque eu não sou as circunstâncias, eu sou o que Cristo diz que eu sou, sua filha, e você é esse com Ele. Não é essa circunstância, não é essa situação. Essa situação é um lugar que o Senhor está te levando para que você verifique, experimente, prove o valor da sua fé. É nesse lugar que é construído algo inabalável. É nesse lugar que não fica dúvida. É nesse lugar que só sobraram você e Ele, não é? E aí Ele vem e prova para você.
naquelas pequenas coisas, naqueles pequenos detalhes. Eu guardo você. Irmão, esses são lugares que nós temos que viver. Porque só assim virá a abundância do Cristo, da revelação de Cristo em nós. Pastora, como eu conheço a Cristo? Pastora, como eu acesso a revelação? Algumas pessoas nos perguntam. Deixa eu dizer para você. Pastora, como eu fico que nem a senhora? Alguns falam, né? Eu falei, você quer mesmo? Vem aqui que eu vou te contar um segredo. É com a sua vida. É com a sua vida, é sendo experimentado, é sendo provado, não para te tentar. Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como quem põe um pirulito da frente de uma criança e diz assim, ei, não pega, hein, ó, não pega. Não, não foi isso. Nós não somos manipuláveis, nós não somos marionetes na mão do Senhor. Nós somos seus filhos e o amamos e escolhemos fazer a sua vontade simplesmente por amá-lo. Não porque nós somos forçados, não porque nós somos marionetes ou objetos, porque nós escolhemos. O modelo foi Cristo. Ninguém arrancou e colocou ele na cruz, ele se entregou. O teu chamado, irmão, não é seguir a Cristo por medo do inferno, a segunda volta, a grande tribulação. O teu chamado é viver com Ele porque você é filho e Ele habita em você e você se rende, você é fiel, você oferta, você dizima, você entrega cabelo, você entrega coração, você entrega a vida, você entrega o seu casamento, você entrega tudo, porque tudo é dele. Entende? É esse lugar. Você não é de uma denominação, você é só filho. Porque só assim Ele vai se revelar em você. Então quando algumas pessoas dizem, pastora, como eu faço? Senta aqui que eu vou te dar o desenho. É com a sua vida. É com a sua vida. Mas quando você chega lá, a cada situação que você vence, a cada situação que você chora, mas aquilo não produz uma vitimização, produz a revelação do Cristo sobre a sua vida. A revelação de quem Cristo é em você e quem você é nele. Quando nós não entendemos isso, esse lugar de choro se torna um lugar de vitimização. Ai de mim, ó de mim. Ó, você não está vendo? Olha eu aqui, olha a minha situação. E nós nos tornamos vítimas. O Senhor não nos leva a esse lugar para nós nos tornarmos vítimas. Ele nos leva a esse lugar para o velho homem ser crucificado e Cristo ser formado em nós. Essa situação é para que Cristo seja formado na sua vida. E sabe o que está sendo posto mesmo? Qual caráter está saindo dessa situação? Qual palavra está saindo da tua boca? Qual atitude está saindo das tuas mãos? Qual direção toma o teu olhar? E a palavra explica esse processinho. Só confirmamos o valor da nossa fé quando somos contristados no velho homem. Tem alguém aqui que o velho homem está sendo contristado? Tem alguém aqui que está passando? Faz assim, não sou só eu, estou pregando só para mim. Tem alguém que está sendo contristado no seu velho homem? Então deixa eu te dizer, Cristo está sendo formado nessa situação. Permita-se que Ele seja contristado mesmo. As suas emoções, os seus desejos, tudo aquilo que não provém dEle. Porque Cristo está sendo formado através de cada uma dessas situações. Assim como na minha vida. E aí sabe o que o Senhor diz? Que a tribulação produz o quê? Vítimas. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz uma experiência. E a experiência produz a esperança. A esperança da glória do Senhor. Porque eu daí não tenho mais esperança que a bênção chega, que o marido chegue, que a casa chegue, que a finança chegue. A minha esperança está em glorificar ao Senhor em todo o tempo, como Paulo diz. Sei viver na fartura, sei viver na escassez. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Isso tem que ser mais do que palavras que saem do microfone, tem que fluir da minha e da sua vida. Porque se você diz que eu posso tudo que fortalece, naquele que me fortalece, mas você não consegue desviar o seu olhar na rua de uma mulher quando ela passa, entendeu? Minha voz está sumindo. Eu posso tudo naquele que me fortalece, mas eu não consigo sucumbir o meu desejo à obediência de Cristo. Eu posso tudo naquele que me fortalece, mas eu não consigo ser fiel no raso que é o dízimo. O Senhor vai nos levar a lugar, se nós permitirmos,
onde nós seremos contristados no velho homem, para que Cristo seja formado. Eu posso tudo naquele que me fortalece, mas eu não tenho coragem de entregar o meu coração ao Senhor, porque eu tenho medo. Experimente esse lugar, onde quando você se sentir zero, fraco, nada, Ele vem e te levanta e faz sentir forte. Hoje eu vivo nesse lugar. Conheço homens e mulheres que vivem nesse lugar. E sabe o que é mais tremendo? Deus nos conecta a uma casa e tem o objetivo de formar isso nas nossas vidas. Essa verdade impressa. Diga comigo: tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência. E a experiência é a esperança. A bem da verdade, se você olhar com franqueza para a sua vida e eu para a minha, se o Senhor tivesse concedido desejos do meu coração, eu já disse isso aqui, eu estaria a quilômetros de distância dEle. Eu não teria a experiência de quem Ele é na minha vida. Eu não teria a experiência do que Ele tem construído no meu interior. Não é assim? Não é assim? Olhe para a sua vida, faça uma análise hoje. Como está essa fé? Quando você opera na fé do justo, que o justo que vive pela fé, a tribulação vai produzir em você essa experiência. E meu irmão, eu não sei você, mas uma experiência com o Senhor ninguém tira. Uma experiência onde o Senhor te tocou naquele momento, onde Ele te resgatou, onde você teve a convicção de que é Ele, ninguém tira isso da sua vida. Eu não acredito em crente desviado. Eu acredito em crente que não experimentou esse lugar. Porque quando vocês têm uma experiência com o Senhor, não tem como você se desviar. Você não se desvia de alguém que é um contigo. A tribulação não é para ser vitimizado. A tribulação não é para apelar para Nossa Senhora das Dores. O flagelo. Não. Com todo respeito e nenhum também. Esse lugar é para formar Cristo em nós. Amém? Trazer essa verdade. E sabe, eu ouvi algo do apóstolo L que ministrou e Deus tem me constrangido. Ele diz assim: Eliana, quando você entrar nesse lugar, que eu estou caminhando para lá, você vai experimentar uma liberdade. E eu falei: Senhor, hoje eu quero essa liberdade. Eu não quero mais isso, eu não quero mais essa mente que fica oscilando dentro dessa questão. Eu quero uma liberdade total no Senhor. Eu não quero circunstância limitando. Eu não quero circunstância falando a minha mente ou dizendo quem eu sou, porque eu sei quem eu sou no Senhor. Mas eu quero isso impresso em mim e ser livre. Quando você acessa esse lugar, o caput, Romanos 5, vai lá em Romanos 5, o caput do artigo não, Romanos 5:1, ele diz assim: põe lá para mim, por favor, meu Romanos sumiu, está aqui. Sabe o que Romanos 5 diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu quero parar aí. Quando nós somos justificados por essa fé do justo, essa fé que leva a nos viver nessa condição de justo, quando essa fé opera em nós, sabe o que nós temos? Paz com Deus. Acabam as nossas questões. Acabam as nossas... Deus, onde o Senhor estava? Deus, o Senhor não está vendo. Deus, o Senhor nos viu. É a paz com Deus. Porque nós somos livres. Livre das justificativas. Livre de corresponder às expectativas da nossa alma, da sociedade, da nossa história. Livres de apresentar os resultados. Tenho tantas horas de jejum e oração. Aqui está o meu nível de santidade. Eu sou livre de qualquer resultado. Eu sou livre de qualquer aparência exterior. Porque o que flui das nossas vidas passa a ser genuíno. E não precisa ser apresentado ou gritado. É perceptível, é sentido. Ainda que você não abra a sua boca. Amém? É natural. E isso vai atrair as pessoas. Não nos gloriamos mais nessas coisas. Não nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando nós entramos nesse lugar de depender e viver pela fé, nós somos livres de todas as amarras. Nós somos livres para cumprir o nosso chamado. E para finalizar, volte lá em Hebreus 11. Os heróis da fé. Tremendos homens, mulheres,
Mas é interessante o que a palavra diz, e ali ele vai falar no verso 32, ele fala de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os heróis da fé. E se você for comigo no verso 37 do capítulo 11, diz assim, que eles foram apedrejados, eles foram provados, cerrados pelo meio, foram mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E a gente não aguenta nem um nome sujo, né? Talvez só eu. Homens dos quais o mundo não era digno. Entre tantos, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé. Esses homens que padeceram de todas essas coisas, a palavra nos diz que eles deram um bom testemunho da sua fé. Aí olha, eu quero dizer agora quem você é para o Senhor. E aí a palavra continua dizendo assim: contudo, não viveram, não obtiveram a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior, diga comigo, coisa superior, a meu respeito. Diga assim, coisa superior, a meu respeito. Agora eu continuo. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que a palavra está nos dizendo? Que esses homens tremendos, que foram apedrejados, que padeceram de tantas coisas, eles deram um bom testemunho. Mas que você está no lugar superior a eles. Você está no lugar superior a Moisés, a Davi, a Samuel. A palavra está dizendo isso. Por que você está no lugar superior? Porque nenhum desses homens carregou o Cristo ressuscitado. Eles esperaram que nós cumpríssemos o aperfeiçoamento. E eles nos olham e dizem, se assim eu posso dizer, eles carregam a tua glória. Nós ouvimos da tua glória, nós experimentamos, mas eles carregam, eles caminham, eles vivem com a tua glória. Nós estamos no lugar superior. A nossa vida tem que ser trazida a esse lugar. Aquilo que nós produzimos no nosso dia a dia sobre essa terra tem que ser levado a esse lugar de superioridade, porque porta a vida do Cristo. O meu desejo é que nessa noite nós sejamos livres dessas amarras. Nós entremos nesse lugar de total liberdade. Quanto tempo te resta para produzir a verdade que está em você nessa terra? Quanto tempo te resta? O Senhor me fazia essas perguntas. Eu falei, sei lá, Senhor, só o Senhor sabe. Mas o que você vai fazer com todas essas sementes? Nós vamos ficar patinando nos mesmos lugares, O justo vive pela fé, o justo não vive pela circunstância, o justo não vive pelo coração, pela alma, o justo vive pela fé, a fé que traz à existência aquilo que os olhos não veem. Essa fé está em você, você está assentado nesse lugar em Cristo. Portanto, essa alma, esses desejos, essas falácias que você tem ouvido e sentido, ela não tem poder sobre a sua vida, porque você é chamada a viver pela fé. Sabe, eu vejo um casal ali que dia 9, vou usar porque eles, né? A Lu, pastora Luciana e o Tiago vão se casar. E eu ouvi, eu não pude estar, mas ouvi o testemunho da Luciana. E ela dizia da história, coisa pouca, 10 anos esperando no Senhor, preservada, íntegra. E aí agora dia 9, ela vai ser plena, porque ela vai se casar. Não, primeiro o Senhor a fez plena, e o Tiago recebe uma mulher inteira, uma mulher que não vai ter o seu marido como uma plenitude, porque a plenitude dela é o Senhor. As minhas filhas não são a plenitude da minha vida, não chorem, mães, mas a minha plenitude é Cristo, e por isso eu consigo ser mãe na vida delas. Amém? O meu ministério não pode ser a minha plenitude. A minha plenitude é Cristo, e por isso Ele me posiciona em cada local, para que a glória que Ele colocou em mim seja manifesta. Coloque-se de pé, por favor.